Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nos encontramos na 19ª semana do Tempo Comum e de modo extraordinário somos chamados a olhar para as nossas vidas. Extraordinário porque esta é uma chamada de atenção que o Senhor mesmo nos faz por meio de sua palavra. E que atenção é esta? Na primeira leitura retirada do livro de Sabedoria, somos recordados da experiência do povo de Israel, de sua fidelidade. No meio de outros povos, culturas e crenças, eles são chamados a serem fiéis diante das dificuldades, a continuarem, perseverarem no caminho de Deus, no caminho do Senhor que os libertou do Egito. É este caminho que faz com que um povo seja povo, esta crença comum, é que dá o elo e o vínculo quando muitos podem se afastando dessas crenças, da prática litúrgica, acabam se distinguindo e se separando do povo a qual pertencem. Portanto, o povo não é uma questão apenas de presença física, é também, mas sobretudo de coração. E é assim que o autor do livro da sabedoria, vem recordar, então, a quem escreve essa importância já vivida no tempo da libertação do Êxodo. Aqui nós encontramos exatamente esta referência. A noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Portanto, essa noite da libertação é uma noite de tensão, que de alguma forma todos nós vivemos no momento presente. Então, para esta libertação que somos chamados a viver, é necessário ter um coração corajoso, e só podemos ser intrépidos, corajosos, porque confiamos, como o povo de Deus confiou, para seguir o caminho em direção ao deserto. O juramento que tinham dado crédito. E é exatamente aqui que nós podemos realmente nos imaginarmos, como nós pensarmos, na verdade, como nós vivemos a nossa fé. Se realmente nós vivemos como os justos, vivendo para a salvação, ou se nós vivemos como inimigos de Deus. E neste viver como inimigo, abrindo nosso coração para a perdição. Salvação ou perdição? Essa é uma escolha diante do mundo no qual vivemos. O que importa é que toda essa experiência é dada de uma forma sacrificial, ou seja, de culto, litúrgico. Então, é muito importante que continuemos a celebrar juntos e abramos mão de todo o comodismo que nos faz ficar em casa e resumir a nossa fé apenas à nossa oração pessoal ou assistência da missa por meio do celular ou de televisões. Não é assim que se constitui um povo, porque é necessário o sacrifício, o esforço, como nós vemos aqui na primeira leitura. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios e encontramos como consequência disso a solidariedade. E assim, de comum acordo, fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. E assim formamos um povo que vive, celebra, sofre e se alegra também, juntos. A importância dos juntos é estarmos em torno do Senhor. É por causa do Senhor que nos encontramos juntos. Deste sacrifício, aquilo que ofertamos, para que se cumpra a promessa daquele no qual cremos e colocamos todo o nosso coração. O Senhor, no início do Evangelho, retirado do Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, vai nos recordar este momento, dizendo assim: não tenhais medo, rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. O Senhor diz que o reino foi dado. Entretanto, é como se nós tivéssemos que buscar o reino. Nós não temos que pagar pelo reino, temos apenas que buscar este reino, estar atento a ele e nele permanecer. Nós encontramos assim na Sagrada Escritura: fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe, um tesouro que a traça não rói. Portanto, dentro deste caminho de libertação, exemplo do povo de Deus, exemplo dos envios do Senhor, os discípulos a evangelizar, e como tem vivido a igreja, confiarmos no Senhor e não construirmos aqui no meio do deserto, no meio de um povo estrangeiro,
uma estrutura tão grande, que esqueçamos a nossa pátria, que esqueçamos o nosso destino, que esqueçamos da nossa libertação, a libertação que o Senhor nos deu. Portanto, muitas pessoas perdem a noção do futuro, do para quê o Senhor nos criou, para que o Senhor morreu e nos salvou, para que tenhamos a vida eterna. Se nós pensamos que a vida eterna está aqui e criamos estruturas que alcancem um valor emocional muito grande, podemos então colocar em segundo ou mesmo em outros planos mais abaixo o afeto que nós temos, o valor que nós damos à nossa fé, a vida que nós levamos com os nossos irmãos de fé, também no plano mais baixo. Então, as coisas passam a ter mais importância que o Senhor. O Senhor vai contar duas parábolas. A primeira começa lembrando exatamente o que viveu o povo na Páscoa ao sair do Egito. Assim diz o Senhor, que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas, porque é importante estarmos prontos para o momento, vai dizer, ao momento que o Senhor chegar. E quando o Senhor chegar, então não sabemos em que momento Ele vai chegar. Então devemos esperar como as virgens prudentes, com óleo na sua lâmpada, devemos esperar atentos, acordados. É assim que uma vida desapegada dos bens materiais, ter bens sim, administrá-los sim, sobretudo por meio da ação da caridade, mas não apegarmos-nos aos bens, porque eles passam. Somos chamados a juntar tesouros no céu. Portanto, é exatamente assim, com o coração livre neste caminho cada vez maior de libertação, é que nós esperamos a vinda do Senhor. E o Senhor vai vai nos dizer que nós não apenas devemos estar desapegados destes bens, mas devemos viver os talentos e os dons que Ele nos concedeu, sobretudo a prática do amor, do cuidado com as pessoas, com muita atenção. E vai colocar daquele empregado que é escolhido para ser administrador de outros empregados, e todos são empregados, o patrão quer encontrá-los agindo bem, conforme a sua vontade. E a vontade do Senhor é para que nós nos amemos. Amai-vos como eu vos amei. Amai-vos não apenas a vós que sois da comunidade cristã, mas amai como eu vos amei. Amei todas as pessoas. Amei o pecador, amei a pecadora, amei e perdoei por consequência os que me ofenderam, os que me maltrataram, os que me assassinaram. Amai. Assim diz o Senhor. É assim na força do amor, sobretudo por meio do perdão, que nós podemos, e o cuidado com os mais pobres, os mais fracos, os mais vulneráveis, os mais simples, é que o Senhor irá nos encontrar cumprindo aquilo que Ele nos pediu. Exatamente isso também nos traz esta ideia da liberdade que nos traz a segunda leitura, retirada do livro da Carta aos Hebreus. E aqui, trazendo a figura de Abraão e de Sara, nós vemos o quanto eles também acreditaram e apostaram suas vidas naquilo que viria e fizeram sacrifícios incríveis e permaneceram unidos ao Senhor e àqueles que o Senhor colocou ao seu lado, especialmente este casal, Abraão e Sara. Nós temos aqui nesse pequeno trecho de Hebreus a ideia da cidade que o Senhor é o próprio construtor, a cidade que o Senhor vai doar. Esta cidade se encontra preparada pelo Senhor numa pátria melhor do que esta que vivemos, uma pátria melhor daquilo que já conhecemos, uma pátria muito melhor, porque vai dizer o autor, uma pátria celeste e por isso melhor. Confiando nesta promessa do Senhor, naquele a quem Abraão obedeceu, como nós encontramos no texto, Abraão obedeceu a ordem para partir de uma terra e partiu. Ele não apenas partiu, como também ele residiu no estrangeiro, e residiu no estrangeiro em tendas com Isaac e Jacó, os co-herdeiros da promessa. Aqui nós encontramos o peso que nós damos às estruturas e no qual procuramos encontrar segurança ou mesmo muito conforto, quando tudo aqui, já dizíamos, é passageiro, porque a nossa pátria é a celeste. Também recorda o amor à fé de Sara, que é estéril, ela foi capaz, portanto, de gerar um filho, e Sara acreditou. Então, ambos, tanto Sara quanto Abraão, ambos morreram na fé. Eles não viram tudo aquilo que foi prometido,
mas o que foi prometido realmente se cumpre. Temos o Senhor e a promessa do Senhor: aquele que come do seu corpo e do seu sangue terá a vida eterna. O Senhor cumpre a sua promessa. Isto é fé. Nós não estamos numa ONG, nós não fomos contratados por uma empresa. Isto é fé. A fé, como vai dizer o início desse trecho da carta aos Hebreus, a fé é um modo de já possuir possuir o que ainda se espera. Espero, mas já tenho. A convicção acerca de realidades que não se veem. Portanto, como cristãos católicos no mundo, precisamos ser homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que nesta fé, na espera do Senhor que virá, amam, servem e permanecem convictos, e o termo foi intrépidos da primeira leitura, convictos da nossa fé e dos sofrimentos, dos sacrifícios exigidos, vivendo em solidariedade e com intrepidez, com ousadia, indo sempre mar adentro. Porque como Abraão obedeceu, assim também somos chamados a todo momento a obedecer o Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança.